No React propriamente dito, agora eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Então, vamos montar um esqueleto da nossa aplicação. E com o esqueleto da nossa aplicação, a gente depois vai deixar ela bonitinha. Então vamos pensar como é o WhatsApp. Se viermos no Google e digitarmos WhatsApp, WhatsApp Web. Então, como é que funciona o WhatsApp Web? Você tem o número da pessoa, que é um identificador. Essa pessoa se cadastrou no WhatsApp através desse identificador, que é o número de telefone dela. E se você tiver o identificador, que seria o número do telefone dela, você consegue achar essa pessoa no banco de dados e consegue conversar com essa pessoa. Né? Tem uma estrutura de conversa com essa pessoa. Então, o número de telefone é um ID, levando em consideração que esse número de telefone não repete em momento nenhum, a não ser que ele seja vendido. Mas aí a pessoa pode trocar esse número de telefone. Então, a gente precisa de um lugar onde esse nosso usuário do nosso chat se cadastre e coloque um número de telefone. A gente vai usar o número de telefone para ser o ID mesmo, então você pode usar um gerador de telefone aí na internet. Vai ter algumas informações para se cadastrar. E a gente vai ter outra opção que é já para entrar no chat. Só que para entrar no chat, a gente vai validar o usuário e senha que foi criado nesse cadastro. E com o usuário e senha, ele já vai abrir uma telinha mais ou menos nesse formato. Nós vamos formatar o CSS dessa forma aqui. E já tem que ter registrado os contatos que são meus, as pessoas que eu já mandei mensagem. E quando eu clicar em cima da pessoa, ele tem que abrir a telinha como o WhatsApp faz, com as conversas que eu já tive, e tem que me permitir mandar uma conversa para aquela pessoa específica, só para aquela. As outras não ficam sabendo. Vai ser bem bacana. Vamos lá. Então, já tendo a estrutura na minha cabeça, o que eu costumo fazer? Você não precisa fazer da mesma forma que eu separo por pastas. Então eu vou criar uma pasta aqui, chamada dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo. Ele vai se chamar login. Depois eu vou criar outro arquivo que vai se chamar cadastro. E depois outro arquivo que vai se chamar chat. Ok. Aqui dentro do app é onde a mágica vai acontecer. Vamos deixar o código do Real Time Database aí, depois a gente volta a mexer nele. Vamos trabalhar com o estado do React. E esse estado ele pode trafegar entre as páginas. Então, o que acontece? Eu vou criar um estado aqui chamado página. Página
Página atual. Ela vai receber login. Simples assim. Vamos importar os nossos componentes, que ainda não são componentes, mas já vão virar componentes. Vocês vão saber como. Então, primeiro eu quero cadastro. De onde? Onde está o meu cadastro? Eu uso ponto barra para dizer que eu vou partir do meu diretório atual, do arquivo que eu estou chamando. Então, se eu estou no app.js, eu estou dentro da pasta src. Da pasta src, eu quero chamar a pasta application. Dentro da pasta application, existe, olha, já o Visual Studio Community já reconheceu os componentes. Então, já existe um componente lá chamado cadastro. Não precisa pôr JS, mas eu gosto de pôr JS. O código é meu, eu faço o que eu quiser. Depois, Ctrl C, Ctrl V. Vou chamar o chat. Vou chamar login. E aqui, chat. Login. Agora, o que acontece? Se nós vamos brincar de return aqui. Se this.state página atual for igual, aí que tem que ser 3 iguais. Login. Então, eu dou um return. Eu dou um return. Contendo um componente div, uma pseudo div. Uma pseudo div com o meu componente login. Então, tudo que tiver dentro de login vai ser exibido dentro de uma div. E aqui, quando eu falo tudo, é porque o objetivo do React é renderizar HTML. Então, tudo que eu gerar de HTML dentro do meu componente login, ele será renderizado dentro de div. Se for this.state.página atual foi igual a chat, fora da div do render, eu não preciso colocar chaves, porque ele já reconhece o dias. Eu renderizo eu vou mandar renderizar o meu componente chat. Meu componente chat.
Caso contrário de tudo, eu mando ele renderizar meu componente. Cadastro. Vamos verificar se está tudo certo. Esse erro que deu aí é porque a gente não criou os componentes. A gente só instanciou eles aqui, mas se a gente entrar nos componentes, ainda não existe nada declarado dentro deles para o React saber que eles são componentes. Como é um binding, ele está vindo aqui e atualizando o arquivo a todo momento, ele gera aquele erro para a gente na hora que ele tenta carregar, que ele tenta montar o componente. O que a gente vai fazer? Vamos copiar a arquitetura toda que está aqui do app, que já está pronta para a gente. Não vamos reescrever tudo do zero, vamos só apagar. Então, eu não preciso dessa função de mount, vou arrancar daqui. Esse if eu vou arrancar daqui, deixar só o render. Esses imports não precisam aqui e esse cara nem nada disso precisa aqui, precisa só deixar React componente. Aqui não vai ser mais app, aqui vai ser login e ele vai exportar login. E aqui ele não vai mais trazer nenhum componente, que ele não tem nada. ThisState pode deixar desse jeito, depois a gente modifica. Esse é o estado do componente login. Aí eu vou copiar o que eu modifiquei, vou colocar em cadastro. Agora eu quero só modificar o nome do componente, cadastro. Ele vai exportar cadastro. E agora chat. E aqui ele vai exportar chat. Perceba que agora aqueles erros sumiram. Aqui são só mensagens de agradecendo, a gente está usando o Firebase SDK. E ele deu um warning aqui, que depois eu corrijo isso aqui, eu falo para vocês o que é. E aqui é o console.log mostrando o objeto para gente que a gente deu no app.